fé. Pai, estamos aqui nessa tarde de bênção, tarde de vitória. O salmista disse, eu deitei, eu dormi, eu me acordei, porque foi o Eterno quem nos sustentou. Obrigada, Jesus, por este privilégio de termos dormido, de termos acordado, estarmos aqui, Senhor, na Tua presença. E eu quero ofertar este culto a você, Pai. Seja o centro, toma nossas vidas nas Tuas mãos, que toda palavra que sai da nossa boca seja direcionada por Ti, que venha trazer vida aos vossos corações. Essa palavra, Senhor, que tem gerado vida no nosso coração, na nossa vida, nos nossos parentes, nas nossas ovelhas. Oh, Senhor, como Tu és bom, as Tuas misericórdias, elas não têm fim. Daqui a algumas horas elas nos alcançarão novamente. E eu te peço, aguça nossos ouvidos espirituais, que nossa fé esteja ativada, Senhor, assim como a senha de Wi-Fi. Não adianta teu aparelho, teu cabo, teu fio, nada, se ela não estiver conectada. Então, Pai, que a nossa fé esteja nesse dia de hoje conectada com o céu, para o que Tu tens para falar conosco, reservar para nossas vidas. Não nos deixa só, fica conosco, trabalha na nossa incredulidade, que nossa fé, Senhor, seja o alvo para cada dia chegarmos ao propósito que o Senhor tem para nós. Eu te peço, Senhor, usa o vaso. Ele é pequeno, mas ele é teu. Abençoa o teu povo que está conosco nessa tarde, os que estão chegando, os que vão chegar, os que vão ver depois do ao vivo de Vitória. Abençoa o Ministério Vida Nova, nosso pastor presidente, pastor Célio. Abençoa, Pai, o corpo diaconal, abençoa toda a liderança. Eu te peço nessa hora que o nosso ministério esteja revestido, guardado, protegido por Ti, e que a nossa fé, Senhor, venha fazer a diferença e seja o referencial do nosso ministério, a fé e a unidade, porque é aqui onde o Senhor tem ordenado a bênção. Assim, Pai, repreende toda enfermidade, toda dor, toda tristeza, toda angústia fora. Nós não aceitamos. Toma, Senhor, este ambiente, toma cada lar, toma nossas vidas, toma nosso ser, faz o que Te apraz nessa tarde, Paizinho, pois esse é o nosso desejo, em nome de Jesus, amém. Amém, gente. Céu, beijo pra tu, Mônicazinha tá aí, Andréia tá aí, gente, minha unha acabou de quebrar, meu Deus. As meninas de pastor, eu acho lindo, porque a senhora é esse preço mesmo. Pois é, se não for, né? Gente, nós estamos falando sobre fé. E eu já quero que você abra aí sua Bíblia em Hebreus 11, primeiro 10, 38, e depois Hebreus 10, 11, 6, que é bem conhecido. Não tem como nós falarmos de fé se a gente não falarmos de Hebreus e nem de Abraão. Até porque, Vilminha, beijo no teu coração, e Clene, cheiro pra tu, Ingrid, cheiro. Então não tem como nós falarmos de fé se nós não falarmos da carta aos Hebreus, né? E olha só, sobre Abraão. Mas eu tenho outras coisas para falar. E eu queria que você já ficasse conectada, ligadinho conosco aí, que Deus vai falar fortemente ao teu coração. Diz assim, ó. Hebreus 11, 6. De fato, sem ela, sem a fé, Gisele, cheiro pra tu. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Querido, quer agradar ao Senhor? Aguça a tua fé, ativa ela, conecta ela com o céu, porque muitas vezes a gente queremos agradar ao Senhor, mas a gente não tem fé. E se eu não tiver fé, eu não chego a lugar nenhum. E o tema dessa mensagem, que eu gosto muito de colocar tema, foi algo que Deus colocou em meu coração. Às vezes eu digo, Jesus, nem me dá esboço, na hora Deus vai me dando aqui, eu vou falando. Mas o tema que Deus me deu é a fé. A nossa fé é a ponte que nos leva a lugares que nossos pés nunca pisaram. Tu entendeu? A tua fé te fará viver, te fará ver, usufruir, provar, chegar em lugares que você, com seus pés, nunca chegou. Pois é, tudo isso eu posso através da fé, pastora. Pode sim. Através da nossa fé, queridos, nós podemos trazer a existência, aquilo que não existe, como que já fosse, como que já aconteceu. E a Bíblia diz que de fato é uma certeza. De fato, queridos, se eu quero agradar ao Senhor, eu tenho que ter fé, eu tenho que usar a minha fé, eu tenho que colocar ela em ação. Você tem fé aí. A Bíblia diz sobre uma pequena fé, uma grande fé. Queridos, de alguma forma nós temos fé.
ou ela pequena, ou ela grande, ou ela trabalhando, ou ela paralisada, mas dentro de você tem algo aí chamado fé. O que é que você precisa fazer? Se alinhar com ela, andar com ela, ser amigo dela, contar teus segredos para ela. É, pastora? É sim, porque ela faz parte da nossa vida, querido. E a Bíblia está dizendo que sem ela... Sem quem, pastora? Você que chegou agora. Sem a fé de Hebreus 11:6, sem ela, eu não posso agradar ao Senhor. Eu vou agradar um monte de gente, menos ao Senhor. E eu não vou viver promessas. E a Bíblia diz aqui em Hebreus, você volta uma página, 10:38. Louvado seja Deus, diz, todavia, o justo viverá por fé. Olha só, querido, se é uma certeza, paz, Ariclenes, que Deus te abençoe. Um beijo pra Camila, pra Débora aí, pra tua moça que tá sendo gerada. Saudade do Radical. Ontem eu fiz uma live com uma pessoa aí de João Pessoa que me chamou. O pastor Jorge disse, chama a Lu. Eu digo, meu Deus, eu tinha acabado de sair da minha live. E ela é radical. Ela disse, pastora, a senhora é radicalizada toda ligada no 220. Eu digo, pois é, tem que ser mesmo. Enfim, querido. Nós estamos falando sobre fé. O que é fé? A fé é a ponte que me leva a viver grandiosos propósitos, grandiosas promessas. Sem ela, eu não agrado ao Senhor. Sem ela, eu não vou chegar a lugar nenhum. E aqui, Hebreus 10:38 está dizendo que o justo viverá pela fé. Querido, a fé é um degrau que eu vou viver, que eu vou chegar, que eu vou alcançar. Pastora, mas as circunstâncias da minha vida estão provando ao contrário. Meu amor, a minha também. Mas eu não sou obrigada a aceitar. Através da minha fé, eu posso viver o sobrenatural. A fé que prevalece. O que é isso? Ela não foi ontem, ela não será amanhã. Ela prevalece hoje. Por isso que Hebreus 11:1 vai dizer, a fé é uma certeza, é uma convicção. E ela tem que estar ativa na minha vida. Para quê? Para que eu possa viver, provar. Quando Deus me traz à memória, queridos, pessoas que viveram grandiosas promessas. E a Bíblia vai nos trazer, quando eu vivo a promessa, quando eu usufruo dessa promessa, quando eu estou apta para viver essa promessa, houve um alicerce lá atrás chamado fé. Alicerce esse, querido, que a gente não vê, ela às vezes é invisível, mas muitas vezes ela pode ser invisível, mas ela existe e ela vai nos levar a viver grandiosas promessas. A Bíblia vai dizer, queridos, em Gênesis 6, que o Senhor se agrada de um homem, ele era justo, andava com Deus, e esse homem é Noé. Estava ali Noé, direcionado por Deus. E se você ler o capítulo 6 ao 7, a Bíblia vai dizer que quando eu tenho fé, eu vou executar grandiosos projetos. Quem teve fé, queridos? Noé. O Senhor chega para Noé e diz, olha, Noé, constrói uma arca, deu a diretriz, a madeira se preste, tu faz o primeiro andar, o segundo, o terceiro, tu faz uma janela, tu faz tudo direitinho. Por quê, querido? Porque hoje eu não entendo. João 13:7 vai dizer, o que ele faz hoje eu não sei de nada, não estou entendendo nada. Mas para Noé, creio que ele viveu essa expectativa. Meu Deus, para que construir arca agora? Um sol quente desse, não tem sinal de chuva, não tem nada. Mas, queridos, quando nós usamos a nossa fé, quando nós alinhamos com a obediência, porque além da fé, ele obedeceu. Não adianta eu ter fé e não adianta eu obedecer. Quando aquele homem mandou ele se lavar no tanque, vai te lavar 7 vezes. Ele teve fé que poderia ficar bom, mas ele teve a ação de se lavar uma vez, 2 vezes, 3 vezes. E a fé muitas vezes, querido, vai tentar bloquear, se você não usar ela, aquilo que Deus tem para você. Noé estava ali, o Senhor se agradou de Noé. A Bíblia diz que Noé achou graça aos olhos do Senhor, andava com ele, amigo dele, e ele viu que ia vir um dilúvio e disse, olha, Noé, tu constrói uma arca, tu faz aí tudo direitinho, porque vai vir dilúvio, vai vir água, certo? E eu vou acabar a humanidade, que tá tudo aí acabado, tá tudo aí virado. O que é que acontece, querido? Através da fé e da obediência de Noé,
ele simplesmente obedeceu. E coisa boa, querida, é obedecer. Quem quer viver debaixo de bênção, não adianta ter fé e não obedecer. Ele, além de ter fé, está debaixo de uma direção que o Senhor tinha dito para ele, ele simplesmente obedeceu. Obedecer é bom, pastora? Muitas vezes não é não, mas a obediência nos levará a lugares altos. Então a obediência de Noé fez ele viver grandiosos projetos. E a Bíblia vai dizer para mim e para você, querido, que Jó 22, 28 diz assim, que se você projeta alguma coisa, ela te sairá bem. Quando, pastora? Quando eu tenho fé e quando eu obedeço. Não adianta ter fé, querido, e ser rebelde, ser desobediente, não. Já imaginou se Noé dissesse, eu creio que eu fazendo essa arca, eu vou ficar livre, mas eu não quero obedecer, eu não vou fazer arca. Tu já imaginou? Então a fé, juntamente com a obediência, nos fará viver grandiosos projetos. Projetos esses que você não viu, como diz a palavra, olho não viu, ouvido não ouviu, teus pés nunca chegou a sonhar lá, mas o Senhor está dizendo, através da tua fé, você pode. Jó 22, 28 diz, se projetas alguma coisa, ela te sairá bem. Querido, o que é que tu tá projetando? O que é que tu tá pedindo? O que é que tu tá sonhando? Tá alinhado com os propósitos do Senhor? É para o nome dele ser glorificado? Ah, pastor, eu queria um carro. Será que esse carro vai glorificar o nome do Senhor? Será que esse carro que você tá pedindo, você vai investir tempo na obra do Senhor? Vai ajudar seu pastor quando pedir para dar carona a fulano, ciclano? Ou você vai tirar o domingo para visitar os parentes, para viajar? Queridos, quando nós estamos alinhados com o propósito de Deus, aquilo que nós estamos pedindo para o nome dele ser glorificado, junto com a nossa fé, com a nossa obediência, o projeto é executado. Ah, pastor, eu queria tanto uma porta de emprego. Querido, será que essa porta de emprego não vai te tirar do foco? Não vai te tirar dos cultos? Não vai te tirar daquilo que Deus tem para você? Será que essa porta de emprego você vai ser fiel no seu dízimo, na sua oferta? Será que você vai honrar o Senhor de verdade? Aí a gente diz assim, e Clênio, eu peço, eu tenho fé e não acontece. Meu amor, só vai acontecer se eu estiver obediente, se eu estiver debaixo de uma direção de Deus, porque Noé estava debaixo de uma direção. Não adianta eu querer algo que eu acho que é bom para mim e Deus não quer. Tá entendendo? Então a tua fé nesta tarde tem que estar alinhada com a vontade dele. Você tem que estar alinhado, obedecendo a ele. Aí sim, a tua fé fará você viver grandiosos projetos como Noé viveu. Foi fácil? Não. Estava ali construindo a arca. Eu creio que os filhos dele amanheciam e disse, pai, hoje eu não quero, pai, hoje eu estou cansado. Menino, não pode perder tempo. Nós estamos debaixo de uma direção. O Senhor mandou, se ele mandou, ele se responsabiliza. Ô menino, vem cá, tu tá entendendo, queridos? Então aguça a tua fé neste dia de hoje para viver o melhor que Deus tem para você agora, obedecendo. Se Deus mandou ficar, fica. Se ele mandou ir, vai. Se ele mandou calar, cala. Se ele mandou falar, fala. Se ele mandou esperar, espera. Ei, eu não sei qual é o teu momento, mas a Bíblia diz que há tempo de chorar, há tempo de sorrir, há tempo de prantear, há tempo de abraçar, há tempo de fachar, de abraçar. Ei, querido, há um tempo determinado para todas as coisas. O que é que eu tenho que fazer? Estar alinhado com a vontade de Deus, fazer o que ele está pedindo, obedecendo e ter fé. Não adianta também fazer a vontade do Senhor, obedecer e não ter fé. Esses três elementos, eles têm que andar juntos. Eles têm que andar alinhados. Por quê, pastora? Porque um só não faz efeito. Então, nessa tarde, o Senhor está dizendo para mim e para você. Ei, quer viver grandiosos projetos como Noé viveu? Meu amor, obedece. Ei, espera. Não vão falar. Não se preocupa quem vai falar. Falaram de Noé também. Os filhos dele, talvez, quando fosse para a escola, sei lá, quando fosse para algum lugar, alguém olhava e dizia, o que é que teu pai está fazendo ali, hein? Que eu só vejo vocês batendo tábua, só vejo vocês serrando tábua. O que é? Nem a gente sabe. Por uma direção do Senhor, meu pai está sendo guiado por fé. Ei, e através da fé dele, a família de Noé foi toda salva. Querido, através da tua e da minha fé, nós vamos viver grandiosos projetos. Não importa ao tempo que demore, não importa a circunstância.
e olharmos para Gênesis 12, querido, Deus nos traz a lembrança, a memória. Abraão, amados, quando eu tenho fé, quando eu uso a minha fé, além de eu viver grandiosos projetos, eu vou viver grandiosas promessas. Olha só, através da minha fé, pastora, eu vou executar projetos. Sim, através da minha fé, da minha obediência, eu vou viver grandiosas promessas. Querido, Abraão estava debaixo de uma direção, houve uma ordem, sai. Houve uma direção para um lugar que eu vou te mostrar, mas também houve, querido, uma disponibilidade da parte dele em se levantar e ir. Quantas vezes você tem fé, mas não sai do lugar, não ouve, não obedece, não desenvolve? Pastor, eu tenho fé, se ela ficar sentada aí com você sem agir, meu amor, ela não vai servir para nada. Então Abraão viveu grandiosas promessas, simplesmente porque ele creu, se disponibiliza nessa tarde para fazer o ID do Senhor, aquilo que Deus tem feito, Deus tem falado. Se ele te deu uma direção, faça, querido. A direção que foi dada para Noé foi para viver, querido, grandiosos projetos. Qual é o projeto que tu tá fazendo? Tá pedindo, tá sonhando, tá almejando? Pastor, o meu projeto é ter um lar feliz. Tá no propósito dele. O nome dele será engrandecido. Após descansa teu coração. Continua obedecendo. Continua usando a tua fé. Porque tua fé te levará a projetos, a lugares, a promessas que a gente nunca sonhou. Nunca nem pensou. Sabe como tem aquele louvor? Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa. Ei, é para isso que tu tá usando a fé, para ter um lar feliz, para ter teu coração para Deus, para viver para Ele. Querido, descansa. Quando o projeto é para o nome dele ser glorificado, descansa, só aguça tua fé, ativa ela, porque ela é a ponte que te levará àquilo que você nunca viveu. Amados, quando a gente tá num sítio, sei lá, tá viajando de algum lugar, tem pontes que você vai ter que cruzar para sair de um estado para outro, para sair de um bairro para outro, e a tua fé é isso aí, é a ponte que te levará a viver grandiosos projetos, te levará a viver grandiosas promessas. Quando, pastora? Quando eu crer, quando eu obedecer, quando eu me levantar, quando eu for. A Bíblia diz que o Senhor falou para ele, ele se levantou imediatamente de madrugada, queridos. A Bíblia diz que ele se levantou e foi. Gênesis 12:4. Levantou-se Abraão de madrugada e foi. A fé te faz caminhar para lugar que tu não tá nem vendo. Olha, Abraão, eu vou engrandecer o teu nome. Querido, se ele disse que ele vai fazer, o nosso papel é crer, o nosso papel é descansar, o nosso papel é confiar. Ele confiou tanto que ele se levantou de madrugada e ele foi. Aí a Bíblia vai dizer em Romanos 4:17 em diante, que ele creu contra a esperança. O que é isso? Expectativa zero. Você pode estar aí, pastor, as minhas expectativas são zero. Eu não tenho expectativa de nada, de que nada vai melhorar, nada vai alcançar, nada vai mudar, queridos, mas a tua fé tem que sobrepor as expectativas. Você vai olhar para o vale, como Ezequiel olhou, o que é que tu vê? Ossos, como estão secos, mas a minha fé fará esses ossos reviver, a minha fé fará meu ministério reviver, a minha fé fará meus filhos se achegar a Deus, a minha fé fará o teu lar feliz, a minha fé fará a porta se abrir, a minha fé me fará ser curada. O que é que tua fé está em ação hoje? Pastor, eu tenho fé, mas ela está lá na gaveta guardada, tá? Meu amor, vá buscar ela nessa tarde. Ela precisa estar alinhada com a vontade de Deus, com o propósito de Deus, com a obediência que nós temos para com Deus. Aí sim, no piscar de olhos, nós vamos viver o que a palavra do Senhor diz. Pedir e Ele vai dar. Assim vai ser como nós desejamos, Ele vai fazer. Queridos, estava ali Noé para viver grandiosas promessas.
Estava ali Abraão, viveu grandiosas promessas. Pastor, o que a fé traz para mim? Ela traz cura e ela traz salvação. Aquela mulher do fluxo de sangue, querido, quando fala em Marcos, ela estava ali desdentada, descabelada, assanhada, mas a fé dela fez ela ir até Jesus. Não basta ter fé só de ouvir. Tudo bem, a fé vem pelo ouvir? Vem. Quantas pessoas ouviram a live e se converteram? Quantas pessoas foram para um culto e se converteram? Por quê, pastora? Porque ouviu e a fé trouxe à existência o desejo de buscar Deus. Pois é. Então nessa tarde o Senhor está dizendo, a tua fé te fará você viver grandiosos projetos, grandiosas promessas. A fé vai te curar. Olha, quando aquela mulher estava naquela situação, além de curada, ela foi salva. A tua fé, filha, te salvou. Ô, amados, não foi a fé de Jesus, foi a fé dela. Olha, houve um comando só. A tua fé, a palavra de Deus, a palavra do Senhor, a palavra do Eterno, junto com a minha e a tua fé, vai te curar de males, vai te curar de amargura, de tristeza, queridos. Às vezes nós estamos numa live, estamos num culto, tudo arrumado, tudo bonitinho, mas nós estamos feridos e o Senhor está dizendo, ei, a tua fé vai curar essas feridas, a tua fé vai te salvar, a tua fé vai te levar a viver promessas, te levará a viver projetos. Como é que eu posso viver isso, pastora? Usando ela, chamando ela, andando de linha com ela, participando de tudo com ela. Não deixe, querida, a tua fé guardada. Como é que a minha fé fica guardada, pastora? Quando eu me sento para olhar para o cenário atual, eu não vejo solução, eu não vejo nada e eu começo a duvidar das promessas do Senhor. Então a fé vai fazer o que fez na vida de Noé. O que, pastora? Viver projetos. A fé fará você viver o que viveu na vida de Abraão. O que, pastora? Grandiosas promessas, que essa palavra não mente. A fé te fará o quê? Cura para a tua vida, trará cura nessa tarde. Vai, filha, a tua fé te curou, te salvou, esteja livre deste mal. Aquele homem que estava ali esperando um milagre ser curado, vai, filho. Quem? Bartimeu. A tua fé, Bartimeu, te curou. Querida, a fé cura. A fé salva, a fé faz viver grandes projetos, a fé faz viver grandiosas promessas, a fé que muitas vezes nós executamos ela, essa frase dessa camisa, eu e o povo lá de casa, tudinho, serviremos ao Senhor. Querido, Josué 24:15, a Bíblia vai dizer que a fé torna uma certeza quando a incerteza tá. Vocês não querem servir a Deus, não. Após pode ficar vocês tudinho aí. Mas, porém, eu digo uma coisa. Eu e o meu povo, tudinho lá de casa, vai servir ao Senhor. O que é isso, querido? A fé de Josué fez ele dizer isso. Ei, vocês não querem nada com Deus? É uma decisão de vocês. Querem não, mas deixa eu dizer uma coisa. Eu e minha família, eu e o meu povo, eu e o povo lá de casa, tudinho. Ei, vamos servir ao Senhor. Porém, eu e minha casa, querido, declara isso nessa tarde. A tua fé pode trazer a tua família para perto do Senhor. A fé é o agente principal de eu viver grandes milagres, grandes projetos, grandes promessas, de eu ser curada, de eu ser salva, de eu viver projetos para minha família. Eu não tenho fé não que esse fulano vai viver isso não. Eu não tenho fé que esse crânio sai das drogas não. Eu não tenho fé de ter um lar feliz não. Querido, se você já declara isso, ei, Jesus não vai descer do céu, não vai mandar Miguel, arcanjo, não. Porque ele disse, a tua fé, filha, te curou. A tua fé te salvou. Então ativa a tua fé nesta tarde, amados. Não importa o teu estado atual. O que importa é que o Senhor, Ele está com você. Independente de tudo, é um nível tão pequeno a fé, mas muitas vezes a gente coloca o gigante maior na nossa frente e não permitimos viver grandiosos projetos, grandiosas promessas. Você acha que quando Davi chegou para enfrentar Golias, ele olhou para ele próprio, a capacidade, querido, não, ele disse, mas ainda hoje... Ei, ainda hoje, o que é isso, pastor? É convicção, é fé. Ainda hoje, a cabeça desse gigante eu entrego aqui, ó, vai ser aqui. Ainda hoje, o que é isso? É fé, querido.
Qual era a possibilidade que Davi tinha? Nenhuma, aos olhos humanos. Mas ele apostou nele mesmo, confiando no Senhor. Ele disse, vocês não estão enfrentando a mim, vocês estão enfrentando o Deus do céu. Está esquecido, queridos, quando Samuel foi ungir, que ele ficou ali, o povo não me respeita, o povo não quer saber de mim, o povo... Aí o Senhor disse, Samuel, Samuel, descansa, porque eles não estão rejeitando a você, Samuel, estão rejeitando a mim. Então foi essa convicção, essa certeza que Davi disse, eu vou, mas eu vou no nome do Senhor, porque esse inimigo aí, esse gigante, ele está afrontando o Deus vivo, o povo de Israel, querido. Você nessa tarde precisa aguçar a sua fé para viver grandiosos projetos, como Noé viveu, grandiosas promessas, como Abraão viveu, ser curada, ser liberta, ser salva, como aquela mulher do fluxo de sangue, como Bartimeu, ser agente ativo da sua família, como Josué disse, eu e minha casa, meu amor, porém, nós vamos viver o melhor de Deus. E eu quero trazer 4 níveis para vocês de fé, que eu e você precisamos ter todos os dias. A fé tem nível, pastora? Tem. Eu vou pregar dentro da Bíblia, querida. Eu não gosto de falar. A gente traz algum exemplo, mas eu quero falar sobre personagens que viveram níveis de fé. Ah, pastora, a senhora vai falar de centurião? Vou não, meu amor. Vou falar de centurião não. Apesar que a Bíblia diz que em nenhum outro canto, Israel, em canto nenhum, Jesus achou tamanha fé como a fé daquele homem. Eu preciso que o Senhor, meu criado está doente. E eu preciso que o Senhor faça alguma coisa. Ele disse, eu vou com você. Ele disse, não precisa. Não. Deixa eu dizer uma coisa, Jesus. Eu creio tanto que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente muito mais, que se o Senhor declarar uma palavra aqui, ele lá já está curado. Tu tá entendendo, querido, que nível de fé é esse? Mas não é nesse nível de fé que eu quero falar. Que nível de fé que o Senhor elogiou, gente? Que fé é essa? Uma fé que você vai deixar Jesus comovido. Rapaz, não precisa eu ir lá, não. Se o Senhor der uma palavra aqui, eu tenho certeza que lá, quando eu chegar, ele já está curado. Querido, o texto vai dizer que quando ele chega, ele pergunta que hora foi. Ele foi mais ou menos da hora. Pronto, foi a hora que ele declarou a palavra. A palavra foi direcionada e ele tomou fé. Ele disse, eu creio que quando ele abrir a boca, disser assim, tá feito, aleluia. Quando disser tá feito, eu tomo posse e já foi feito. E assim foi. Querido, a Bíblia vai nos garantir que existe 4 níveis de fé. Eu queria que você abrisse agora Hebreus 11, 27. Passa só uma folha. A fé, ela é invisível. A fé, ela não é vista, palpável, de pegar, como você está me vendo aqui. A fé é algo imaginário, mas que ela existe. Tu tá entendendo? Aí você vai passar só uma folha. Hebreus 11, 27. A fé, ela é invisível. Diz assim, Louvado seja Deus, que você nessa tarde aprenda, pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê, agora aquele que é invisível. Pastor, o que é que a senhora está dizendo? Querida, aqui eu estou falando de Moisés, que pela fé, ele abandonou o Egito, a Bíblia está dizendo, pela fé ele abandonou, ele saiu do Egito, não ficando amedrontado. O que é isso, pastora? A fé não vai deixar eu e você amedrontado, paralisado, estagnado. Quando eu olho para a Bíblia, querido, a Bíblia vai dizer que o moço de Elias estava vendo, uma nuvem. A fé daquele homem fez ele ver uma nuvem. Já Elias viu muito mais do que uma nuvem. Elias, eu já estou vendo a chuva. Querido, a fé invisível vai te levar a lugares, viver projetos, alcançar propostas, viver promessas maiores do que as pessoas. O moço de Elias viu só uma nuvem. Elias, eu já estou vendo a chuva, rapaz. Para você que está aí analisando, pastora, como é que vai ser? Começa a ver como Elias viu. Elias já estava vendo a chuva, querido, invisível, mas trazendo para si através da sua fé. Faz como
como Moisés fez, abandonando o Egito, deixando para trás, não ficando amedrontado. Aleluia, mas estava firme. A fé é uma firmeza, a fé é uma convicção. Tu tá vendo o que, menino? Eu tô vendo uma nuvem. Pois é, eu já tô muito mais além do que você. Eu já estou vendo é a chuva. Que você possa, pelos olhos da fé nessa tarde, já ver o tamanho da chuva que tá vindo ao teu encontro. Chuva de bênção, chuva de vitória, chuva de realizações. Por quê, querido? A Bíblia vai dizer para mim e para você que Hebreus 10, como eu falei, Hebreus 10, 17, existe uma fé auditível, a fé que ouve, a fé vem pelo ouvir. Fato, não tem como eu ter fé se eu não ouvir a palavra, ouvir as promessas, ouvir o que Deus deixou dentro dessa palavra para nós. Ela é o quê? Inauditível, querido. A Bíblia diz em Apocalipse 3, 13, quem tem ouvidos, ouça. Então a fé vai vir através do meu ouvir. A fé vai vir através do teu ouvir. Quando? Quando eu ouço uma pregação, quando eu ouço uma live, quando eu ouço alguém ministrar a respeito de Deus. Aí a Bíblia vai dizer para mim e para você. Elias viu o som das águas antes mesmo, da chuva descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Faz chover, faz chover. Abre as comportas do céu e vai chover. Ô glória, vai chover, querido. A Bíblia diz que passou o tempo de seca, a sequidão, passou tudo e o tempo de cantar chegou. Ei, querida, através da minha e da tua fé, nós podemos trazer esse tempo para nós. Que tempo, pastora? O tempo de cantar. Nem tinha chuva, querida, ainda era uma nuvem. Elias já viu muito além, eu já tô vendo, é uma chuva. De repente esse rapaz, eu já tô, sentindo o cheiro das águas, querido. Aos cheiros das águas vai ter planta nova, vida nova, quando você usar a sua fé. Não faz como o moço não, vê só a nuvem, já começa a ver a água, já começa a ver a chuva, já começa a sentir o cheiro do teu milagre. A fé me fará ver tudo isso. Então, queridos, a Bíblia vai dizer para mim e para você, Mateus 21, 21, eu queria que você abrisse. Aí, a fé ela é intransponível. A Bíblia vai dizer para mim e para você, se tiveres fé e não duvidar. Queridos, eu não posso ter fé numa live, quando desligar a live, minha fé é embora. Não. A fé será sempre intransponível na minha vida, seja situação favorável ou seja situações desfavoráveis. Jesus, porém, lhe respondeu, em verdade vos digo, se tiveres fé, é uma condição, querido, usa a tua fé nesta tarde, usa ela, diga assim, eu quero viver projetos, quero viver promessas, eu quero ser curada, eu quero ser salva, eu quero ver minha família toda salva, aleluia, eu posso, Senhor, viver o que o Senhor está dizendo nesta tarde. Pode, quando, pastora? Quando você usar a sua fé. Se tiveres fé e não duvidares, querido, eu não posso duvidar. Ô pastora, mas tem hora que as circunstâncias deixam a gente tão para baixo, deixa. Mas nem por isso você vai desacreditar. Por quê, querido? 2 Samuel 22:30 diz assim para mim e para você. Com o meu Deus, eu desbarato o exército e com este Deus eu salto muralha. Qual é a muralha que tu precisa nessa tarde estar mudando, pulando, transformando? Qual é a muralha, querido? 2 Samuel vai dizer para mim e para você, com meu Deus, eu desbarato o exército. Quando eu uso a minha fé. Quando eu olho para a situação, eu digo, não, isso aí é pequeno demais para o que Deus tem para mim. E a Bíblia vai dizer, com meu Deus, eu salto muralhas. Através da tua fé, querida, através da minha fé, eu posso saltar muralhas. Eu posso vivenciar o invisível. Eu posso trazer para cá. Eu posso viver hoje. Não é amanhã, não é na live da manhã, é na live de hoje. A live de amanhã, o maná será para amanhã. Mas a live de hoje é através da tua fé. Ela é uma ponte que te levará a viver grandiosos propósitos, grandiosas promessas, te curará, te
libertará, trará a tua família para perto do Senhor. Você tem que estar com sua fé aguçada, como Elias disse. Tu tá vendo o quê, menino? Uma nuvem, eu já tô muito mais na frente do que você. É a tal história de hoje. Tá vindo com a castanha, com o caju, você já tá vindo com a castanha. O que é isso? Alguém tá vendo só destroço. Você já tá vendo o muro reconstruído, como Neemias viu, querido. Então, nessa tarde, use a tua fé para viver tudo isso. Porque a fé, ela pode ser insuportável. Querido, sabe aquela situação que você olha, diz assim, pastor, o que vai ser da minha vida? Jó também pensou. Quando ele estava ali naquela situação deplorável, a Bíblia vai dizer que Jó olha para o caco de telha, foi o que restou para ele. Mas ele disse, nu saí do ventre da minha mãe, e é nu que eu voltarei para lá. Deus me deu, Deus tomou. Querido, isso é fé. A fé que transpõe situações, momentos, ocasiões. Por quê? Porque eu estou debaixo de uma promessa. Promessa essa, vai Abraão, sai. Noé, constrói. Tua fé te curou. Eu, porém, minha casa, vamos chegar, vamos almejar. Agora, queridos, é impossível eu não usar minha fé. É impossível eu não viver por fé e viver propósitos. É impossível eu não aguçar minha fé em Deus e viver promessas. Por quê? O inimigo sempre vai mostrar cenários desagradáveis. Sempre vai mostrar cenários terríveis. Pra quê, pastora? Pra gente paralisar, pra gente não acreditar, pra você não avançar. Mas nessa tarde, querido, eu te convido a viver em obediência, em viver por fé, mas agindo, crendo, trabalhando. Queridos, quando Neemias estava ali, recebeu a carta do rei Artaxerxes, ele foi por fé, entristecido, foi retificar os muros, querido. Qual é a fé que tu precisa para retificar os muros hoje? Pastor, eu preciso crer como Elias creu. O criado dele viu só a nuvem, ele já viu a chuva, já estava sentindo o cheiro da água. Pastor, eu preciso crer como Jó creu, tudo acabado. Mas ele disse, não sair. Ei, querido, qual é a fé? A fé de Abraão de ir para um lugar que tu nem sabe? Será que se o Senhor dissesse, pastor, arruma a mala, vai-te embora agora. Para onde, Senhor? Não sei, vai. Será que nós íamos? Queridos, vamos ser hipócritas, não, a gente não ia. Mas peraí, deixa eu consultar Deus, deixa eu orar, deixa eu saber se esse negócio é de Deus. Peraí, deixa eu ver, é pra onde mesmo, quantas pessoas vai ter, o que eu vou comer, onde eu vou dormir. A gente ia fazer N indagações, querido. Mas a fé faz isso que Abraão fez. Ei, confiar sem saber. Porque estava debaixo de uma ordem, de uma direção, estava ali sendo guiado. Então a fé me fará isso. Porque sem fé é impossível eu agradar aquele que me chamou, que me alistou. Você acha que quando Jesus investiu em mim, a Bíblia diz, Salmo 139, verso 16... que antes que eu viesse a existir, estava entretecida dentro do seio da minha mãe, ali sendo gerada. Ele já sabia desse dia de hoje, ele já sabia dos meus medos, dos meus anseios, das minhas fragilidades, sim ou não? Sim, querido, ele já sabia. Ele sabia já o nível de fé que eu ia ter, sim ou não? Sabia. Mas ele não investe em mim e você por acaso. Ele investiu em você com um propósito. Então aguça a tua fé, usa a tua fé, porque ela te fará viver grandiosas promessas, grandiosos projetos como Noé, grandiosas promessas como Abraão, te fará ser curado como aquele homem, né? Ei, a tua fé te curou, vai-te embora para a tua casa agora em nome de Jesus. Querido, te fará viver o sobrenatural como aquela mulher. A tua fé te salvou. A fé salva, pastora, salva. Porque a fé daquela mulher, junto com a declaração do Eterno, ei, fez ela ficar curada e salva ao mesmo tempo. Querido, o que é que a fé pode fazer na tua vida? Salvar os teus. Eu, porém, minha casa, serviremos ao Senhor. Declara isso, por mais difícil que esteja. Pastora, tá tudo tão difícil. Faz como Josué. Eu, porém, minha casa, vamos servir. Pastora, mas o povo não quer. Meu amor, é a fé. É tua fé que vai trazer esse povo para perto de Jesus. É a tua fé. Ei,
Curou, curou. Agora pega a camazinha e vai carregar. Queridos, eu creio que ele disse, rapaz, eu estava aqui paralítica há tanto tempo, aleijada aqui sentado, deitado, esperando que um chegasse, outro chegasse. Agora, a cama para mim não é nada para o que eu vou viver. Então, querido, pega a tua cama, vai carregar, carrega com fé, carrega com perseverança. Deus já te curou, o melhor de Deus está por vir. Agora, o que é que eu preciso, pastora? Você precisa saber que o nosso Deus, ele é Deus de propósito na nossa vida. Ele é Deus de propósito em tua vida. Os propósitos e as promessas dele estão todas de pé. Segundo Coríntios 1:20 vai dizer assim: porque dele quantas são as promessas? Tem dele o sim e tem dele o amém. Querido, se tem um sim, se tem um amém, o que é que está faltando? Você usar a sua fé, botar o pé e ir-se embora, como Abraão fez. Então, nesse dia de hoje, nessa tarde de hoje, aguça a tua fé. Viverás projetos, viverás promessas, serás curado, serás salvo, verás tua família na presença do Senhor quando você usar a sua fé. Tá certo, amado? Eu vou chamar o pastor Célio. Não sei nem quanto tempo falta, eu esqueci de colocar meu relógio, certo? Mas os olhos da fé, viver tudo isso que Deus tem para você. Usa esses 4 níveis de fé que Deus tem para a tua e para a minha vida. Porque o nosso Deus, ele não investe em ninguém por um acaso. A tua fé existe, ou grande ou pequena, ou nível alto ou nível baixo, mas ela existe. O que está faltando é você usar ela, certo? Aleluia, glória a Deus. Um dia de chuva aí, de bênção aí, hein? Aqui tá, viu? Tá chovendo aqui chuva. também, tá chovendo aqui, né? Graças Já botar minha pantufa, me armei e me deitar, que se eu for pobre, eu nem me Esse é o momento da gente pegar e deitar um pouco, né? É um momento de dar uma preguiçadazinha com essa chuvazinha aí. E é muito bom saber, amados, que a palavra de Deus, ela funciona, né? A palavra da fé, ela funciona. Tem momentos que a gente tá tão difícil, tá tão duro. Às vezes as pessoas pensam, pastor, que a gente não passa por situações difíceis, né? As pessoas acham, olha pra gente, vê a gente falando de fé, vê falando de esperança, vê falando de coisas boas. E às vezes o pessoal diz, eu queria ter uma fé igual a sua, eu queria ter, achando que nós não vamos passar situações difíceis. Mas a gente passa. Mas a gente tem que crer contra a esperança, né? Então essa é a fé, a certeza que a gente sabe que quem fez a promessa é fiel para cumprir. Então quando a gente entende que a promessa de Deus foi para mim, eu preciso simplesmente entender que a promessa foi Deus que fez, a palavra é verdade. O que é que está faltando? Levantar e andar, e avançar, e crer e declarar. Porque a fé declara aquilo que a gente crê. Aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente pensa. Às vezes as pessoas estão meio caídas, aí chega a palavra de Deus, chega a fonte, né? Porque ela é a fonte da nossa vida. Aí quando você entende que você só precisa de fé, porque Jesus, ele é a porta, né? Se Jesus é a porta, eu preciso entrar, eu preciso usar meus pés para entrar, né, pela porta. Quando eu entro pela porta e entendo que para alcançar aquilo que a gente tem feito. Por exemplo, esse ano de viver grandes promessas. Aí algumas pessoas desistem, né? Começa a olhar e diz, mas pastor, já fazem 6 meses que a gente está passando. Tantas dificuldades que tem. E o que é que a gente tem que fazer agora? Continuar crendo. Porque quem fez a promessa é fiel e vai acontecer. Vai acontecer, porque aquilo que Deus prometeu, amados, é prego batido, como eu sempre digo, e ponta virada. Já é certo. Então eu creio muito nessa palavra, por isso que a gente tem que pregar, tem que ministrar, e é para quem crê, né? Se você crê, você vai ver, Mas primeiro você precisa crer. Quando você crê, você mexe com o coração de Deus, né? Algumas pessoas choram, algumas pessoas gritam, algumas pessoas falam, ficam em desespero. Mas a única coisa que vai mexer com Deus se chama fé, né? Fé é o que vai mexer. Deus cumpre as promessas de Deus em 6 o quê? Não sei o que foi que ele colocou aí. Deus cumpre as promessas de Deus, né? Eu acho que é em mim. Deus cumpre, eu acho que é em mim que ele queria botar, né? Então Deus tem um Deus de promessa, fez promessa para você. Quando você entende que quem fez a promessa é fiel,
ele vela sobre a sua palavra para cumprir. Quando eu sei que a minha fé está pouca, mas eu preciso, mesmo que seja pouquinha, quando você entende, né? Quando a senhora falou sobre a fé pequena, fé grande, tem fé que Jesus olhou, se admirou. Vixe, que tanta fé, né? Aquela mulher do fluxo de sangue, olhou para aquela mulher, disse, olhou para um lado, olhou para o outro, ele se admirou da fé daquela mulher, porque aquela mulher creu tanto que tirou o poder de Jesus. Naquela hora, tirou, saiu o poder dele, ele sentiu saindo o poder dele. Imagina alguém, né? Você, eu, Deus se admirar da nossa fé. É isso que nós precisamos ter. Fé para remover montanhas. Situações difíceis que se passam, né? Talvez a gente olhe a promessa, veja de longe e acha que está longe demais, está demorando demais. Mas não, amado. Deus só chega na hora certa. Deus tem promessa para mim, Deus tem promessa para você e vai se cumprir. Quando? Quando você crê. Se você crê, você vai ver a glória de Deus. E se você está em Deus, você precisa andar nele, né? Quando você anda em Deus, coisas grandes vão acontecer na minha e na tua vida. Não importa a forma que vai acontecer. O importante é que Deus está no controle de cumprir as promessas de Deus na nossa vida. Tem o tempo, né? Porque o tempo não é seu. Às vezes Deus já preparou, mas Ele está esperando que você esteja à altura de receber aquilo que Ele tem. Porque Deus, ele tem a gente para a bênção. Está preparando a gente. Quando a gente entende isso, tudo muda. Deus tem coisas boas para mim e para você. Já está preparado. Aí Ele diz, ei, agora eu vou preparar a pessoa para cumprir o propósito que Ele tem. O propósito de Deus está lá. Ele já fez. O que é que eu preciso agora? Eu preciso agora fazer o quê? Me ajustar para receber a promessa de Deus para a nossa vida. Eu lembro muito, às vezes a gente está em situações difíceis, e veio uma lembrança agora, pastora. Abraço, Mota. Deus abençoe. E veio uma lembrança para mim agora. Eu lembro de um homem que eu estou parafraseando, amém, contando uma história, um conto. E esse homem, ele cria tanto em Deus, que acreditava tanto em Deus, que ele teve um enchente, ele estava no mar, ele foi para uma região onde o mar subiu muito e aquele homem ficou lá. E ele disse, não tem problema, eu tenho fé e eu creio que Deus vai vir me salvar. Aí ele orou a Deus, a oração do justo é poderosa e eficaz, só que às vezes a gente não entende o propósito de Deus na nossa vida e às vezes a gente não entende o que Deus manda fazer, manda avisar e a gente não atenta para isso. Aí ele pediu socorro, a maré subiu e ele pediu socorro, corte. Socorro chegou e ele não... Aí a primeira vez chegou, passou uma embarcação e quando a embarcação chegou para ele falar daquele que Deus tinha, a embarcação chegou e ele disse, não, Deus vai vir me socorrer. Aí depois passou um jet ski, alguém viu ele dando a mão, passou o jet ski e ele olhou de novo e ele disse, não, não quero não. Passou o corpo de bombeiro, chegando lá, aqueles homens, tudo, né? Passou lá e ele não quis, porque ele tinha certeza que Deus ia salvar ele. Por último, eu acredito que Deus já estava desesperado. Deus mandou um helicóptero. Disse agora, não é possível que meu filho... Deus está falando aqui, cuidado, não perca muita oportunidade, não. Passa uma oportunidade, essa eu não quero, não. Essa eu não quero, não. Essa oportunidade eu não quero, não. Olha aí, ó, pega a visão. Exatamente isso aí. Aí, por último, pastora, mandou um helicóptero. Aí disse, agora eu acredito que ele vai acreditar que foi eu que estou mandando socorro para ele. Aí chega o helicóptero, quando chega lá ele diz, quero não, pode ir embora, porque Deus vai me salvar. Aí esse homem morre e fica bravo com Deus. E quando chega lá em cima, vai falar. Quando chega, um abraço, pastor, um abraço, Mota. Quando chega lá em cima, vai reclamar. Mas, Senhor, eu estive lá, confiei na sua palavra. O Senhor mandou eu ter fé, eu criei, porque o Senhor ia me salvar, o Senhor ia fazer um milagre na minha vida. Aí Jesus disse, meu amigo, eu estava desesperado, porque eu já mandei todas as oportunidades para você. Cuidado para não perder essa grande oportunidade que Deus está dando. Às vezes a gente joga fora e esquece. Quando menos olha, diz, era para eu ter pego. Aí não pegou a bênção, aí ficou esperando, e muitas pessoas estão esperando que Deus faça mais do que Deus já está fazendo. Uma coisa que eu digo para mim e para você, meu amado,
Deus sempre cumpre a parte dele. Se na nossa Amém. vida não está dando certo, não tem problema, Deus não. Deus já preparou tudo. O que é que está faltando? Eu pegar a promessa, tomar a promessa pela fé, como Abraão, né? Como a senhora falou. Sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Talvez fosse eu, talvez fosse a pastora, talvez a gente nem fosse. Porque a gente diz, meu amigo, o Senhor não, o Senhor vai detalhar o projeto. Não, ei, Deus não faz assim não. Deus faz do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, da forma que Ele quer. Amém? Então nós precisamos entender isso. Quando a gente entende o propósito e que a gente conhece o nosso Deus, conhecer Deus, amados, é ter intimidade. Já viu alguém, pastor, eu não sei a senhora, quando a gente conhece muito uma pessoa, até com um olhar, a gente diz, eu já sei o que é que fulano está pensando. Sabe o que é isso? É comunhão com Deus. Quando você tem comunhão, até um olhar já serve muito. Tem pessoas Pelo que... tom da voz, a pessoa diz, fulano não está bem. O tom da voz, o olhar, o semblante, quando você olha, fulano está bem. Até a roupa, né? Às vezes a roupa... São N coisas. Quando você conhece alguém, você sabe exatamente o que alguém às vezes está pensando. Então é muito bom quando a gente tem intimidade. Quando a gente tem intimidade é exatamente isso. É saber o que Deus tem para nós. Quando a gente tem intimidade com Deus, a gente sabe. A Bíblia diz que os segredos de Deus... Olha, pastora. Os segredos de Deus são para aqueles que amam. Se Deus me ama, se Deus lhe ama, Deus tem segredo que vai contar para você. Aí as pessoas vão dizer, ela é assim ou ele é assim com Deus. Só no mesmo. Porque Deus tem um xodó conosco. Por quê? Porque a gente tem intimidade com Ele. Intimidade... Pode falar. Salmos 25:14 diz que a intimidade dele é para aqueles que o buscam. Não diz que é para pastor, para pastora, para servo, para quem busca. Então, quer ser íntimo dele, busque. Busque o Senhor. Então, eu vejo muito por aí e a gente está no caminho certo. Buscar o Senhor. A Bíblia diz, busca o Senhor enquanto se pode achar. Né? Porque vai ter momento na nossa vida que a gente vai buscar e não vai encontrar. Então, nós precisamos buscar o Senhor, nós precisamos nos dedicar, nós precisamos se unir mais em Deus, em oração, em crer. Porque Deus foi com a sua cara, como o Cleide botou. Deus, você, nós somos, né? Você é a menina, também, Cleide. Talvez alguém olhos do Senhor. Exatamente. Quando você entende isso, amados, que você tem um xodó com Deus, já viu alguém... Lá em casa tinha muito essa história, né? Minha mãe tinha um xodó muito bom comigo. Então, quando eu chegava lá, às vezes meus irmãos chegavam e diziam, já sei que a comida hoje é especial. É o xodó que Deus tem com a gente. Amém? Mas Ele só tem esse xodó com a gente quando a gente se dispõe. Nós precisamos nos dispor para aquilo que Deus tem para nós. Então, quando a gente começa a buscar, a intimidade é para quem... A intimidade é para quem ama. Quando a gente ama, a gente tem intimidade. O que nós precisamos exatamente é isso, amados. Buscar intimidade com Deus para ouvir, sabe o quê? Os segredos do Senhor. Deus tem segredo para mim e para você. Deus vai contar coisa para você que não conta para outro. Aí as pessoas vão dizer, como é que essa pessoa sabe isso? Aí você vai dizer, intimidade com Deus. Tenha intimidade com Deus, porque os segredos de Deus são para aqueles que o buscam, são para aqueles que o amam. Então a Bíblia diz, se as minhas palavras estiverem em vós, e vós estiver na minha palavra, pede tudo o que você quiser e vai ser feito. Pede aquilo que a senhora está querendo. Pede, amados, pede que você vai receber. Tudo o que você precisa está em Deus. Tudo que você precisa está em Deus. Nós não precisamos buscar em outra fonte. Só há uma fonte. Uma fonte. E essa fonte nós vamos beber, vamos nos saciar e vamos receber o melhor de Deus aqui nessa terra. Não é no céu, não. Ei, você não no céu está pronto, amados. Nós precisamos viver dias de céu aqui na terra. E nós vamos desfrutar. Nós e nossos filhos. E os filhos dos nossos filhos vão desfrutar do melhor de Deus aqui na terra. Tem gente que está achando, estão se preparando para lá. Não, amados, Deus mandou a gente viver dias de céu aqui na terra. Eu creio, eu quero viver dia de céu aqui na terra. Meus filhos querem viver. A senhora quer viver. Pessoas que estão nos ouvindo aí querem viver dia de céu na terra. Agora tem um preço. Levanta e anda. Levanta e crê. Como é que eu creio? Através de Jesus Cristo. Creia. A fé, ela é uma certeza
das coisas que a gente espera. O que é que você espera de Deus? O que é que você espera? Espera viver vida abundante, é isso que Deus vai te dar. Precisa entender. Esse é um segredo que Deus já revelou para mim e para você. Há uma cerca de proteção. Olha, teus filhos são protegidos em Deus. Há uma cerca de proteção sobre nossos filhos. Nossos filhos são herança do Senhor. Se são herança de Deus, estão na proteção. E é isso que eu tenho para complementar, pastora. A senhora já falou aí muito bem aquilo sobre fé. Amanhã a gente continua falando sobre fé. E o melhor de Deus ainda está por vir. A gente não viveu ainda, eu acho que a gente não viveu ainda nada do que Deus ainda tem para a gente. Tem mais, tem mais. Ô, Elias, né? Elias, come e bebe, porque grande é a caminhada, Elias. Sai dessa caverna. Tem um segredinho que eu quero dizer. Deus, Ele realiza os desejos do nosso coração. Tudo aquilo que teu coração tem pedido, tem chorado, Ele realiza. Deus é um Deus que realiza sonhos. Amém? Aqueles sonhos mais difíceis. Qual é teu sonho nessa tarde? O que é que você mais deseja? O que é tão difícil? Jesus disse, ei, não existe nada impossível para aquele que crê. O que é que eu tenho que fazer? Crer. Crer em quem? Na palavra. Porque a palavra, ela é lâmpada e ela é luz para os nossos caminhos. Amém. E é essa palavra que nós temos para pregar, para mudar situações. Situações serão mudadas quando a gente entende quem é nosso Pai. Amém? Ele é Deus. Mas Ele, além de Deus, Ele é nosso Pai. Para a honra e glória do nome de Jesus. É isso que a gente tem que falar. E é muito bom porque a gente crê nessa palavra poderosa para fazer infinitamente mais do que a gente pede ou pense, conforme o poder deles que opera em nós. O poder de Deus opera na nossa vida, amados, para fazer grandes coisas. É assim que a gente crê, em nome de Jesus. Júlio, um beijo no coração. Viu? É isso. Gente, a live vai terminar, nós vamos orar, certo? Amanhã o pastor entra de 5 horas da tarde falando sobre fé. Domingo também. Não sei se vai dar tempo, aí os nossos cultos só serão reabertos, os cultos presenciais, dia 28, né? Estamos aí concluindo a igreja, pintando, deixando ela uma boneca para receber vocês, enfim. Mas vocês continuem aqui na nossa live, essa semana ainda teremos, certo? Vamos abençoar a tua vida. Se a live cair, já fica aí com as informações e amanhã volta nesse horário. Nós temos o melhor de Deus. Ficou uma boneca de cabelo cortado. Davi disse, a senhora está parecendo uma mocinha. Eu disse, só que não. Amém? Pai, queremos te louvar, te engrandecer, te enaltecer na beleza da tua santidade. Obrigada, Senhor, porque tu tens sido fiel. Que nessa tarde, através da nossa fé, possamos viver sonhos, projetos, possamos ser curados, sarados, viver o melhor que tu tens reservado para a nossa vida. Assim, Pai, abençoa cada vida, cada lar, nosso pastor, nosso ministério, nossa igreja, nossas vidas estejam guardadas em você. Nos dê um final de semana abençoado e cumpre em nós o teu querer, Senhor. Este é o nosso desejo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Ó, beijo no coração. Fica na paz. Amanhã, 5 da tarde, o pastor está de volta e que Deus abençoe todos e um cheiro.